Neste vídeo, daremos seguimento aos dois vídeos anteriores, com as aberturas mais jogadas pelos grandes mestres acima de 2.500 de rating nos últimos 12 meses. Nós estamos na 16ª posição, a intenção é ver até a 25ª. Para tanto, não veremos nesse vídeo, como nos outros, a abertura tão desenvolvida, nos restringiremos aos lances iniciais. Em 16º, temos a defesa índia da dama. Então nós temos os seguintes lances: E6, cavalo F3 e B6. Aqui, só que essa posição que ficou em 16º tem como lance principal agora G3. Essa aqui, então, é a posição que ficou em 16º lugar. Em 17º nós temos de novo a semislava, só que com um lance a menos. Então vamos ver só para seguirmos o padrão que a gente vem seguindo. Cavalo C3, cavalo F3, F6, cavalo F3, aqui C6, e daí sem o avanço deste peão aqui em E3. Provavelmente então o jogo siga agora com o bispo indo para G5. Em 18º nós temos a defesa francesa com os seguintes lances: cavalo C3 e cavalo em F6. A partir daqui nós temos a opção de vir com bispo em G5 ou a variante avançada aqui com E5. Eu particularmente gosto de jogar com E5, obrigando o cavalo a recuar, e em seguida avançando em F4, avanço em C5, cavalo F3, cavalo C6, bispo E3, enfim, não vamos seguir muito, mas essa é a posição normal da defesa francesa. Agora tem uma série de trocas aqui, geralmente, e o bispo consegue ocupar C5, bispo das pretas. Então, só para desenvolver um pouco a defesa francesa, que ainda não havia aparecido. Em 19º, nós temos a defesa siciliana, só que com a peculiaridade aqui de sem o avanço de D6, direto com o cavalo C6. Provavelmente aqui siga com D4, C toma D4, cavalo toma D4, e aqui muitas opções: cavalo F6, E6, G6, ainda E5, muitas possibilidades. Até aqui aparece muito dama C7, embora seja um pouco duvidoso. Bom, nós vamos parar por aqui, porque daqui a pouco vai aparecer mais uma siciliana. Em 20º, nós temos de novo a defesa índia do rei, só que um pouco diferente. E, em vez de jogar C4, as brancas jogam cavalo F3. E as brancas seguem com G6. Aqui, então, é a diferença da anterior. Em 21º, mas na verdade empatado com a anterior, nós temos a abertura catalã fechada. Detalhe de o quinto lance dela ser com cavalo F3. Então nós temos os seguintes lances que caracterizam essa abertura: cavalo F6, C4, E6, G3, D5, aqui bispo G2 e não cavalo F3, bispo G2, bispo E7 e não D toma C4, cavalo F3, roque, roque, D. Espera que eu acho que eu fui um pouquinho adiante. É até aqui. Até aqui é a abertura catalã que ficou na posição 21º, mas se fosse seguir ela, dificilmente não seguiria com o roque, roque e D toma C4. Ainda aqui nós temos outra série de lances comuns, que é a dama em C2 e A6, até chegar esse momento aqui em que ou a dama pode tomar C4 ou ser jogado em A4. No caso da dama tomar em C4, a resposta da branca é B5, a dama vai para C2,
e bispo B7 com bispo D2 das brancas. E o jogo aqui segue para várias direções. Normalmente esse bispo vai para E4, mas também temos a torre indo para A7 ou o bispo para D6 ou ainda o cavalo em C6. Em 22º, nós temos a defesa Robate. Respondendo ao lance E4, o lance G6. Normalmente vai seguir para estes lances aqui na abertura. Então, temos a Robate, mas empatado com ela, temos novamente a defesa Índia do Rei. O caso dessa variante é que o movimento 5 é um movimento que precisa ser jogado. Então vamos seguir uh, para, opa, para a defesa Índia do Rei, que é D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, cavalo F3. Esse lance aqui precisa ser jogado nessa variante, que ficou em 23º lugar. Também empatada, daí vamos dizer 24ª posição, mas todas, né, essas últimas estão empatadas, fica a defesa siciliana, a variante Taimanov, ou Taimanov, não sei, que se caracteriza pelos lances. Então, E4, C5, cavalo F3, e daí aqui E6, em vez do usual D6. Continuando, aqui D4, C toma D4, cavalo toma D4 e cavalo em C6. Depois cavalo em C3, dama em C7 e bispo E3. Aqui termina essa posição. Normalmente seguimos então com A6. Aqui também a dama sai para D2, permitindo o roque grande, ou também bispo em D3, ou ainda bispo em E2, para rocar pequeno também, mas vamos seguir com dama D2, cavalo F6, roque grande, e aqui bispo B4 ou bispo E7 aqui, e a posição segue. E por fim, também empatada, em 25º, digamos, temos a Ninzo-Índia, defesa Ninzo-Índia, que se caracteriza com D4, cavalo F6, aqui nós temos também C4, G6, desculpem, não é G6, é E6. As brancas jogam cavalos C3 e aqui temos a defesa Ninzuin. Só que nessa posição com o 25º nós temos um lance específico e necessário, que é a dama em C2. Essa dama busca justamente preservar a estrutura de peões. Então, em vez de tomar, após bispo tomar aqui, peão tomar aqui, a dama toma e mantém os peões. Seguindo, nós temos provavelmente o roque, ou o avanço em D5, mas com o roque nós seguimos para as trocas, B6, bispo G5, B7 e aqui ou E3 ou ainda F3. Então tá, esse foi o último vídeo da nossa série das 25 aberturas mais jogadas. E encerramos aqui. Então até o próximo vídeo.
espero que vocês continuem assistindo os vídeos desse canal.